Bem-vindo a mais um vídeo. Nós somos Matheus e Werner Hille, do Hille Coach, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que talvez a gente considere uma das mais importantes para a gente conseguir realizar as mudanças nas nossas vidas. Crenças. E realmente, de fato, nós batemos muito na tecla de crenças. No consultório, quando a gente atende, muitas das vezes nós apenas fazemos mudanças de crenças. Existem crenças possibilitadoras, existem crenças limitantes, e muitas pessoas acabam se fiando nas limitantes e tendo seu mapa de mundo, seu modelo de mundo impossibilitado de diversas maneiras. E o que a gente quer aqui hoje, então, é mostrar para você o que são crenças, fazer você refletir se você tem ou não crenças limitantes e partir para a mudança, para você alcançar o sonho que você quiser. E o que são crenças? Crenças são generalizações que nós fazemos sobre nós mesmos, sobre as coisas do mundo e sobre as outras pessoas. Pelo nosso histórico e tudo mais, a gente vai pegando determinados tipos de situações ou de informações, nós vamos generalizando isso aqui dentro, de forma que aquilo se torna uma verdade. E por ser verdade, a gente é orientado àquilo. Mas às vezes a gente tem um objetivo que essa crença que me orienta não me permite ver possibilidades para conseguir. Um exemplo simples é uma pessoa que teve 2 relacionamentos ruins e você pega ela dizendo numa conversa de esquina, falando assim: não fui feita para relacionamentos não são para mim, não serve para mim. Só dá errado, só pego pessoa errada, só consigo errar. Mas ela só teve 2 relacionamentos, o cérebro generalizou a crença dela sobre si acerca de relacionamento e acabou ditando o comportamento dela para os próximos. Uma outra crença também que vai explicar muito bem isso, são pessoas agentes de mudanças que às vezes querem começar um negócio para mudar vidas, mas aí vem aquele pensamento: poxa, mas eu não tenho escritório, não tenho um consultório, então não dá para começar sem? Não dá para começar sem? Isso é uma afirmação. Será que ninguém no mundo começou sem? Então é isso que a gente vai ensinar você a questionar nesse vídeo. E conseguir assim mais possibilidades. Quando a gente fala que crenças são profecias autorrealizadoras, é exatamente isso. Anota essa frase. Se eu acredito que para eu começar a atender eu preciso ter um consultório e eu não tenho um consultório, logo eu não atendo. E logo eu digo assim: por que eu não atendo? Por que eu não sou psicólogo, terapeuta? Por que eu não sou coach? Aí você vai, a sua profecia se autorrealiza: não sou porque eu não tenho escritório. E para ser precisa ter um escritório, logo não sou. E assim vai uma bola de neve infinita com uma crençazinha limitante. Eu e o Matheus, quando começamos atendendo na casa do cliente. Não tínhamos escritório, mas isso não limitou, essa crença não limitou a gente. A gente queria começar com o escritório? Queria, mas não tinha como, então fomos atendendo nas casas até conseguir um escritório. Beleza? Falando rapidinho como é que as crenças são criadas, elas podem acontecer através do ambiente, de influência do ambiente. Então você cresce num meio, às vezes, que você pode achar que você não vai conseguir coisas, ou achar que você pode tudo, dependendo do meio que você está. Então o meio vai influenciar muito o que você acredita sobre o mundo. Por exemplo, vamos ver, digamos um índio. Um índio tem um ambiente, o ambiente gera determinadas crenças para ele. Se você disser que existe um mecanismo de ferro que voa, ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar, porque o ambiente dele não permite ele acreditar naquilo. Permite acreditar em determinadas coisas. Em outras coisas que talvez um outro ambiente permite, uma grande metrópole permite, ele não permite. Então ambientes já são, por início, criadores de crenças. E junto com ele, as autoridades também são criadoras de crenças. A autoridade está no top 1. Por que a autoridade cria crenças? Porque é simples. É só um pai falar com a criança assim: mas você é muito burro, não aprende nada, não vai conseguir nada na vida. Ela vai crescer acreditando que não consegue nada. Fazer essa pessoa não conseguir nada na vida. Quer ver um outro exemplo de autoridade? Um médico. Às vezes um médico chega para o paciente e fala assim: você, sinto muito, mas está acabando para você. Ele vai mudar a vida dele inteiramente, mesmo que ele não morra. Mas o fato dele acreditar no que o médico está falando, ou seja, a autoridade está criando uma crença nele que vai modificar a vida dele. E muita gente acaba modificando, para melhor ou para pior. Uma coisa que você pode notar aí crenças não são nem verdade nem mentira. É uma coisa na qual você acredita e ela norteia seus passos. São princípios norteadores. Agora imagina que esse médico estava mentindo.
mas ele é autoridade. Ele fala para a pessoa assim, você tem uma semana de vida, faça alguma coisa. Essa pessoa acredita porque é autoridade, logo ela muda o comportamento dela. Percebe? Não era verdade, mas ela acreditou, ela muda o comportamento. Então, pegando o que o Bandler, o pai da PNL, fala, ele diz que não é o universo, isso aqui vamos botar que é o universo, ok? Não é o universo que forma nossas crenças, são as nossas crenças que montam o universo, que montam o nosso mundo, porque, vamos dar mais um exemplo de casos nossos que nós trabalhamos. Nós fomos numa reunião para explanar um pouco do que a gente fazia no trabalho de coaching, e aí tinha 2 empresários do mesmo segmento. Um empresário na crise, né? Um empresário falou assim na crise, se o coach botar dinheiro no bolso dos meus clientes, eu compro. Né? Não dá, estou em crise, eu tô diminuindo cortando meus gastos, trabalhando só com estoque e tudo mais. Olha o que ele acredita. Ele acredita que a crise é um momento disso. O outro falou assim, eu vou aproveitar que estou em crise, vou investir nos meus funcionários para que eles possam vender mais, ter maior qualidade no atendimento e, consequentemente, ter melhor resposta e aumentar meu poder de venda. Esse exemplo foi assim, eram essas 2 empresas do mesmo ramo e nós oferecemos para eles 2 o serviço de coaching. O processo de coaching para alavancagem de resultados e aumentar os lucros. Esse aqui disse isso que o Matheus falou. Vocês vão botar dinheiro no bolso das pessoas? Se vocês botarem, eu contrato vocês. A gente falou, a gente vai fazer o processo de coaching exatamente para você conseguir aumentar o seu lucro. Não, é um absurdo. Porque estamos em crise. Estamos na crise. Crise não dá para crescer. Não dá para crescer, eu vou desligar funcionário, vou lidar com o meu estoque, vou diminuir estoque, mandar funcionário embora, e isso eu tenho que fazer porque está na crise. Beleza. Esse cara acreditava nisso, que não é possível crescer na crise. Enquanto o outro era completamente diferente, como eu já falei. Ele falou assim, já que eu estou na crise, eu vou investir para eu vender mais, ter melhor atendimento. Os meus funcionários conseguirem vender os produtos que saem mais e tudo mais, os produtos mais caros. Esse cara aqui, ele acreditava que dava para crescer na crise, que era melhor aproveitar enquanto tinha crise e influenciar os seus funcionários positivamente. Resultado, esse cara aqui, acho que uns 6 meses depois, passou o ponto. Ele não conseguiu manter. Ele estava certo, ele não conseguiria manter na crise. Olha como é que a crença dele influenciou o universo, influenciou o mundo dele, criou o mundo dele. A crença influencia diretamente na sua realidade, não importa como está a realidade, importa no que você acredita. A realidade dele foi igualzinha à crença, não dá para crescer na crise. Fechou o ponto. E esse cara aqui? Esse cara aqui aumentou 30%. Reduziu é possível que ele esteja até vendo o nosso vídeo. Reduziu a rotatividade de saída de funcionários, de turnover. Desligamento ele reduziu. Ou seja, qual é a diferença entre os dois? Se era o mesmo segmento de trabalho e a mesma crise. A crença de cada um. Então, o que eu e o Verne nós fazemos no nosso consultório? Normalmente, a pessoa tem uma realidade do que ela diz ser a que ela gostaria que fosse. Eu gostaria que minha vida fosse assim. Só que aí ela vai chegar cheia de crença, mas não dá por conta disso, papapá, eu não consigo, as coisas são assim, que só dá para chegar lá se a gente se roubando, enfim. O que a gente faz? A gente desconstrói essas crenças, para que você tenha a crença possibilitadora e não a crença limitante. Olha que interessante, a realidade desses dois era a mesma, crise. Mas não é a realidade que molda suas crenças. São suas crenças que moldam sua realidade. Esse acreditava que ia descer, estava certo. Esse acreditava que ia subir, estava certo. Percebe? Os dois estavam crendo no mesmo período, mas queriam coisas diferentes. E as duas crenças estavam certas. Então, o que a gente quer dizer para você? O que você quer acreditar? E aí você vai analisar daqui a pouco e vai descobrir se o que você está acreditando sobre a sua vida te impede de chegar onde você quer ou se ela amplifica as possibilidades. E mais 2 coisas que, assim, 2 fatores que ajudam na desconstrução de crenças ou a criar crenças são o conhecimento. Você está adquirindo agora esse conhecimento, talvez você não sabia disso, talvez até agora você tinha a seguinte crença, é o mundo, eu estou à deriva do mundo, o mundo forma minhas crenças, mas estamos falando para você que é o contrário, te mostramos alguns exemplos já. E o outro é o exercício mental, nós vamos também fazer um exercício aqui com vocês para vocês ajudar vocês a desconstruir aquela crença limitante que você identificou. Concordo que o simples fato de você refletir sobre uma possível crença
já é um exercício mental e a gente vai fazer isso e eu espero que daqui para frente você sempre se questione sobre suas crenças, porque às vezes elas são possibilitadoras até determinado momento, às vezes não. Outra coisa, às vezes algum evento na realidade pode influenciar a criação de uma crença aqui. Por exemplo, esse evento que eu falei, por exemplo, do relacionamento, foi um evento traumático, a pessoa teve um rompimento traumático e gerou uma crença. A crença de que ela não é para relacionamentos. Então, mais uma vez, ela não pode afirmar que a realidade é que ela não consegue relacionamentos, porque ela só fez um relacionamento. A crença é que impede ela de ter outros. E aí sim, aí vai virar verdade. Eu não tenho relacionamentos há 10 anos, porque tive um e mostrou pra mim, aí mudou minha realidade. Mostrou pra mim que a realidade é que eu não sou para relacionamentos. Não é verdade, é só uma crença. Se eu acredito que eu não sou para relacionamentos, não serve pra mim, eu vou me empenhar ao máximo. Ou a primeira pessoa que eu conhecer, seja um homem ou seja uma mulher, já vou ficar meio assim, vou tratar... Já vai desacreditar do relacionamento. Porque não sou para relacionamentos. Então a crença vai te possibilitar você ter vida melhor ou não. Ou você alcançar seu objetivo ou não. Beleza? Vou apagar aqui pra gente dar seguimento. Enquanto isso eu vou dar um outro exemplo de uma crença limitante. Você vai colocando isso na sua vida, no que você acredita. Lá no início, quando a gente começou a trabalhar com coaching, tinha um rapaz que eu conheci que ele era muito bom no que ele fazia. E aí eu cheguei para ele e falei assim, você não quer fazer um processo de coaching com a gente? Nós estamos no período pro bono, aceitando pessoas de graça. E eu, pelo que eu estou vendo de você trabalha muito bem. Tem um potencial muito bom. Se você agisse em prol do que você quer para montar o negócio, você poderia crescer muito rápido. Talvez aí em 3 meses está ganhando R$2.000 por mês. Aí ele arregalou o olho quando eu disse isso, R$20.000 por mês? Tá doido, rapaz, não tem como eu ficar rico sem ser desonesto. Putz, percebi que ele soltou uma crença. Isso é uma crença. Não tem como ser rico sem ser desonesto, é uma crença, é uma equivalência. Ou seja, só dá para ficar rico sendo desonesto. E o que passava na cabeça dele? Eu não posso ser visto como desonesto. Mas se eu ficar rico, todo mundo vai saber que eu sou desonesto, porque eu não tenho outra forma. Logo, o inconsciente diz, melhor não ser rico, para não desapontar as pessoas ao meu redor. Ele não aceitou fazer o processo de coaching nem de graça. A grande questão aí é a seguinte, existem pessoas que ficaram ricas sendo desonestas, mas existem pessoas que ficaram ricas que são completamente honestas, foram sem passar por cima de ninguém. Fato é, se eu acredito que só acontece, né, ficar rico só sendo desonesto, e eu prezo pela minha honestidade, eu não vou fazer ações para chegar lá, porque em algum momento na minha cabeça eu vou ter que ser desonesto. Percebeu o link? O cérebro tem a necessidade de ser congruente com o que você fala e acredita. Então, óbvio, se eu sou honesto e só fica rico sendo desonesto e eu sou honesto, não vou ficar rico, ponto final, o cérebro vai fazer isso acontecer. Tá bom? Então, é igual você mirar no prego, um martelo e falar assim, meu Deus, vou acertar esse dedo, vou acabar acertando esse dedo. Você já acredita que vai acertar o dedo, seu cérebro vai gerar potencial para isso, mas batata que você arrebenta o dedo. Você já está dando um direcionamento, uma crença, está botando o cérebro a acreditar no que você está falando. E essa era uma delas. Até hoje ele está trabalhando a mesma coisa por conta de uma crença que limita ele a ser mais, a trabalhar mais. Uma questão importante aqui é a seguinte, se ele não quer abrir um negócio, ele não quer, minha vida está perfeita como está, acreditar nisso não é uma crença limitante. Não está impedindo nada. Agora, poxa, eu estou passando fome, digamos, quero ter uma condição melhor, quero ter uma casa própria e tudo mais, mas não consigo ganhar mais que isso, não consigo me dar bem. Opa, então é melhor começar a rever essas crenças, essa crença limitante. Beleza? Então vamos dar seguimento. Por quê? Porque a crença, ela vai te dar potencial. Então, se eu acredito que eu consigo, eu vou ou se eu acredito que eu posso, eu vou com tudo. Agora, se eu acredito que eu não posso, vou ter um concurso final do ano. Se eu acredito que eu não posso passar, eu vou parar todos os dias e vou estudar? Não vou. Eu vou me empenhar 100%? Não vou. Vou pagar um curso, vou comprar? Não. Porque eu já vou pensar assim, cara, se eu comprar esse curso, se eu fizer isso, eu não vou passar. Então, a crença impede você de tomar atitudes quando, no final, são essas atitudes que vão fazer você chegar lá. Quer ver alguns exemplos de crenças? Limitantes, né? Professor nasceu para ganhar pouco.
Isso é uma crença limitante, quer dizer que não existe nenhum professor que ganha bem, nenhum, não tem. E o mais engraçado é que quando a gente pega o professor que afirma isso, você vê que ele já está meio estagnado com os estudos, não está buscando, não busca melhorar, não quer crescer, não quer fazer uma pós, um mestrado para ir dar uma aula numa faculdade, universidade e ganhar muito bem. Não quer fazer isso. Ele, normalmente, o professor que tem essa crença, ele não faz nada disso. Por quê? O professor ganha pouco, cara. Eu vou ficar estudando, me matando para ganhar pouco? Se eu sou professor, acredito que nasceu para ganhar pouco, eu não vou me esforçar para trabalhar, para melhorar meu currículo, para ganhar pouco. Então você já não libera potencial. O cara que acredita que o professor pode ganhar muito, ele já está na terceira pós, ele está dando aula em várias faculdades, ele está fazendo reportagem na TV, ele está fazendo aula... Percebe? Ele abriu um curso na internet, não sei, ele ganha bem. A crença dele fala assim, não, eu vou ganhar bem e vou dar um jeito. Aí o cérebro gera potencial. Senão, não. Uma outra crença nesse mercado, essa a gente até se identifica bastante, nesse mercado não dá para crescer. Estamos em tempos difíceis? Então, duas, né? Então, a gente conhece muitos coaches que gostariam de viver de coach, porém, eles têm a crença de que em Friburgo, que é onde a gente atualmente trabalha, não tem mercado, não suporta o mercado aqui. E aí eu te falo o seguinte, a gente não só acredita nisso, como a gente acredita tão forte que nós somos coaches em Friburgo e dividimos para 2. Então o que a gente ganha, além de ter a parte da empresa que a gente movimenta, a gente ainda divide para 2. A nossa crença é tão possibilitadora que, além de acreditar, nós acreditamos que nós podemos atender juntos e dividir para 2. E dá. Posso abrir isso hoje? O fato da gente acreditar nos permitiu a tomar inúmeras ações. E enquanto a ação não dá certo, a gente continua tomando. A pessoa que não acredita fala assim, vou ver, né? Se você já assistiu algum outro vídeo meu, eu falo que eu já fui funcionário público, né? Eu já fiquei 4 anos e meio no funcionalismo público, mas eu saí. Por quê? Eu pulei de cabeça no nosso negócio. Aí o pessoal fala assim, mas vai sair, trocar o certo pelo duvidoso? Pra gente, isso é uma crença. É uma crença. Vai trocar o certo pelo duvidoso. Não, pra gente nunca foi duvidoso. Ou as outras pessoas, normalmente, acontece o seguinte, eu vou lá ver, aí vai só com um pezinho assim, em vez de pular de cabeça. E aí, cria um anúncio no Facebook, aí não dá nada, aí consegue um cliente, mas o cliente sai no meio do processo, aí o que ele fala? Aqui não tem mercado. Pô, quer dizer que para dizer que aqui não tem mercado, primeiro você estava repassando uma informação, ou seja, uma crença que foi imposta, porque você nunca tentou ser coach, vamos usar esse exemplo. E aí, nós fizemos isso tudo aqui e continuamos fazendo 3 vezes mais, 4 vezes mais, quanto precisar, para a gente viver e dividir isso e ter nossa vida, a vida que a gente quer, enquanto você fez isso aqui. Para afirmar que não dá. Isso. Para afirmar, para generalizar que Friburgo não tem mercado. Está entendendo o tamanho do poder de uma crença? O quanto ela pode te potencializar ou te diminuir ou te impedir de chegar lá? Eu coloquei aqui generalizações para a gente reforçar bem. O que são generalizações? Usar, por exemplo, 2 exemplos, 2 situações para formular uma realidade é muito pouco, concorda? Por exemplo, tudo comigo é assim. Comigo, eu não termino nada que começa. Nada. Porra, eu não termino nada que... Nada é uma generalização. Pra baixo, né? Vou te dizer que todos os clientes que chegaram pra gente, que falavam assim, porque ele não expõe ele quer um objetivo e ele expõe pra você assim, eu não consigo terminar nada que eu começo na minha vida. Aí, por isso que eu não tô conseguindo esse. Todos, sem exceção, olha, eu que estou generalizando agora. Todos sem uma generalização. Todos, sem exceção, nós descobrimos alguma coisa que ele começou e realizou. E na maioria das vezes, existem muito mais coisas que ele começou e realizou do que coisas que ele começou e não realizou. Até hoje, em todos os nossos casos. Porque assim, eu não termino nada que eu começo. Tá bom, vamos escrever tudo que você começou e não terminou. Aí dá 5 coisas, na média, 5 coisas. Um curso de inglês que eu não terminei,
Aí a pessoa, quando ela está contando que ela não terminou, ela fala que ela terminou. A faculdade de História eu terminei. Demorei, tranquei, voltei, mas eu terminei. Quer dizer, na tentativa de dizer o que ela não terminou, ela fala o que ela terminou. Então, assim, é uma generalização que você não percebe, mas o cérebro vai forçar você a acreditar nisso, que não consegue terminar nada que começa. Exato. Não é verdade. Aí, às vezes, você fez uma ou duas coisas, alguém chegou pra você, talvez uma autoridade, e falou assim, pô, mas você começa e não termina as coisas, hein? Aí você, é verdade, tinha que ver, eu comecei um outro curso também e não terminei. Pô, você está em 2 cursos ainda, 2. E aí você não começa nada. Aí, quando você for se inscrever para o teu 3º curso, que de repente vai ser a área da sua vida, que é aquilo que você sempre sonhou, o que você vai falar? Ah, pô, mas eu começo e nem termino, cara. Pô, melhor nem fazer. Pronto. Então, muitas vezes não vai entrar. E se entrar, não dá o gás, não dá 100%, porque acredita nisso. Então, não use poucas situações para generar a sua vida, generalizar. Se foram 5 cursos que você começou e não terminou, então são 5 que você começou e não terminou, não nada ou tudo na sua vida. E aí eu queria falar a frase do criador da PNL, Richard Bandler, que é o seguinte: toda generalização é uma mentira, inclusive essa. Essa é uma generalização, toda generalização é uma generalização. Então, toda generalização é uma mentira, inclusive essa. Quando você se pegar dizendo palavras como nada, tudo, sempre na minha vida, sei lá, qualquer generalização é assim, sempre, todos, ninguém dá valor pra mim, cara, olha a crença, que extraordinário, ninguém dá valor pra mim, é uma crença, a gente vai conseguir achar alguém, e é assim, as coisas são assim, ó, tum, você ouviu alguém falando assim, nossos pais, os pais costumam fazer isso. Tem que fazer assim, ó. É assim que se faz. É assim que se faz, é uma crença. Ele conhece essa forma de fazer. E para ele a forma de fazer é assim. Mas existem muitas. A grande questão é que quando a gente afirma isso aqui, a gente afirma como se fosse verdade. A gente não questiona. Quem questiona isso aqui? Eu e Verne, que nós somos neurolinguistas. A gente vai esperar a pessoa soltar uma coisa dessas no consultório e entrar. Isso, porque, por exemplo, ela quer um negócio na vida dela, e aí ela fala pra gente assim, não, mas ninguém consegue isso sem isso. Cara, ninguém. Então, se tá ninguém, ele tá generalizando. E a frase do criador da PNL é: toda generalização é mentira, inclusive essa. Logo, aí a gente vai direto nisso. Principalmente, já vou dar spoiler aqui do final do vídeo, uma das maneiras que a gente questiona e quebra uma crença é: opa, nada, será que nada? Então nada vai resolver, não tem como, não tem... Exagerando assim mesmo, não, nunca ninguém nessa situação vai conseguir. No consultório a gente fala assim, eu vou procurar no Google agora. Se eu encontrar uma pessoa, então não é ninguém. E aí a pessoa já fez assim, não, se você procurar, vai encontrar. Bom, então opa! Se alguém conseguiu... Se você não olhou o vídeo da modelagem, de buscar a pessoa que conseguiu, olha, porque se uma pessoa conseguiu, busque saber como ela conseguiu. Você também pode conseguir. E aí, o mais legal é que a gente mostra uma pessoa, mas essa pessoa não sei o que, sei lá. Aí vem outra crença. É uma outra generalização. Aí a gente vai bombardeando essa crença, até que a pessoa fica assim, e ela fica assim, ou eu faço porque eu quero, ou eu não faço porque eu não quero. Mas mais justificativa, não tem como. Então, vamos lá. A gente quer que você questione suas crenças, trabalhe isso, perceba se você não está fazendo generalizações que não são realidade. E a gente pode quebrar crenças. Aí eu e a gente gosta de quebrar crenças com ações. Quando a gente, por si só, chega no ápice de quebrar crenças com ações, é a melhor maneira. Por exemplo, eu acredito que não dá para realizar algo. Tudo bem, eu vou agir nos próximos 3 meses como se desse. Ou seja, de verdade, eu vou fingir que dá. Só que eu vou fingir muito bem, para que as pessoas acreditem ao meu redor que dá. Então, 3 meses depois, se eu agindo toda semana, todo dia, com o pensamento de que vai dar, fingindo muito bem, 3 meses depois eu não consegui, pode ser então que seja verdade, pode ser, tá? Mas a gente faz isso, a gente gosta, então esse é o primeiro passo para se quebrar crenças. Se você acha que uma crença está te limitando, assuma o oposto.
Assuma que o oposto é verdadeiro, ou que existe uma coisa que é verdadeira, e assuma essa crença como se fosse verdade. E parta como se fosse verdade. Diga para o seu cérebro assim: eu vou usar essa crença como princípio norteador por 2 semanas. Vamos ver no que vai dar. Aí você diz os resultados depois. Beleza? Então essa é a primeira que a gente leva, ao mesmo tempo que a gente bombardeia as crenças, que é buscando exemplos contrários, a gente leva o nosso cliente a ações. O que você vai fazer? Como você pode fazer. Porque aí quando a gente faz, né, ouse fazer e o poder lhe será dado, você ganha poder, você ganha empoderamento e percebe que as coisas não eram impossíveis, talvez tenha um caminho a ser seguido. Beleza? Vamos fazer A gente quer fazer um exercício com você, para você poder questionar suas crenças ou a crença que você acredita que pode estar te limitando e partir para uma novidade. Beleza? Então, primeira coisa, pense em algo que você acredita não ser capaz de conseguir. Imagina uma coisa que você quer muito, mas você sempre se dá justificativas de não fazer. Porque para fazer tem que ter aquilo, ou porque você não consegue, ou crenças no nível de identidade que nós não falamos. Eu sou assim, eu sou desastrado, eu sou incompetente. Na verdade, esse eu sou é somente uma forma de generalizar. Somente uma forma de generalizar. Ela só é pior porque ela traz para o nível de identidade. Então, eu gosto das coisas arrumadas, é uma coisa. Eu sou perfeccionista, é outra. Então, o perfeccionista pode me atrapalhar. De repente, para eu fazer arquitetura, ser perfeccionista é bom. Talvez para eu ser coach, talvez o perfeccionismo nem tanto. Talvez seja melhor mais ações. Então, uma crença pode limitar ou pode potencializar dependendo do seu objetivo. Tem crenças que são bons em determinados lugares e não em outros. Então, por isso que não é verdade nem mentira. Alguns funcionam, alguns não funcionam em determinados contextos. Depois que você pensou em algo que você não acredita que pode, ou que é capaz de realizar, ou que não consegue, você faz o seguinte: reflita, busque se você consegue descobrir quando foi formada essa crença. Quando ela foi criada? Por que ela foi criada? Ou melhor, quando ela foi criada? Quando que você teve a situação? Será que você sempre acreditou nisso? Será que todas as pessoas do universo sempre acreditaram nisso? Ou, de toda a existência? Ou em algum momento ela foi criada dentro de uma sociedade e consequentemente passado para dentro de você e você acredita nela hoje? Reflita nisso. Eu tinha a crença de sou perfeccionista e eu sei exatamente como ela foi criada. Teve lá na minha formação, lá atrás, dizendo: mas porque você demora, porque você é perfeccionista, porque tem que ficar certo. Aí minha mãe dizendo assim: não, tem que ficar perfeito, tem que ficar certinho, tem que, pronto. Generalizou no meu cérebro e eu cresci dizendo que não, tem que ficar certo. Logo, sou perfeccionista, percebe? Descobri como é que foi criada essa crença. Lá atrás, eu também tinha uma que eu era desastrado, eu deixei algumas coisas caírem, como algumas crianças fazem, talvez um pouco mais, só que um determinado tipo uma quantidade de ações levou meus pais e as pessoas ao meu redor começaram a falar: Matheus é muito desastrado, Isso entrou no meu ser. Aí eu já falava para você: cara, ele começou a acreditar na crença dos outros. Eu sou muito desastrado. E cada vez mais, quando eu derrubava uma coisa, eu dava mais ênfase naquilo. Até que eu tirei, Fui morar sozinho, pensei: não posso ser desastrado. Porque até então era legal. Fiz uma desconstrução, falei: opa, beleza, vou tomar conta disso agora, porque eu não sou desastrado. Existem momentos em que eu derrubo coisas, como todos os seres humanos derrubam coisas. O soul é apenas mais uma forma de generalizar e levar para o seu nível de identidade. Então, os souls da sua vida, questione ele. Já comece a fazer isso aqui. Outra pergunta importantíssima. Terceira. Essa crença, ela vale para todo mundo? O que você acredita vale para todo mundo? Então, por exemplo, o mercado de Friburgo não suporta coach. Vale para todo mundo? Será que não tem ninguém em Friburgo que vive de coach? Se tem, ela não vale para todo mundo. Então, ela não precisa valer para você, a menos que você acredite. Se você acreditar, ela vai valer para você. Porque se não tivesse ninguém, e eu acho que antes da gente não tinha, eu não posso basear minha crença nisso. Porque se ninguém tentou, porque já tinha a crença,
Como é que eu vou dizer assim, não tem mercado para coach se ninguém tentou? Então eu não posso generalizar se ninguém fez. Então vamos lá, vamos fazer. E aí nós estamos já há 4 anos fazendo e funcionando. Então, vale para todo mundo. Outra coisa, esse mercado está ruim de qualquer situação. Tudo na minha vida é assim, ou é assim que se faz, ou aquela crença só pode ficar rico quem for desonesto. Será então que não existe nenhum cara que... Esses dias eu tinha um exemplo para isso, né? Eu não lembro agora. Que conseguiu um dinheiro, ficar rico e ser honesto, sei lá. O cara que inventou a roda. A primeira roda começou a vender. Não sei lá, o cara desenvolveu o pneu. Ele começou a vender o pneu. Não tinha pneu, ele começou a vender o pneu. E ele ficou rico, porque só tinha ele. Desonesto. O cara que criou a moto, né? O Toshiro Honda lá. Ele criou a moto, boom, foi desonesto. Foi desonesto. O cara criou um motor, botou na bicicleta para poder ir de um lugar ao outro. Aí o pessoal começou a pedir aquela bicicleta motorizada, que depois veio ser chamada de moto. Desonesto. Claro que não, é só uma generalização. Então não vale para todo mundo, já começou a quebrar sua crença. Isso, você já começa a desconstruir e pensar no talvez, que é o que a gente gosta de você. A gente fala assim, duvide do que te limita. A outra pergunta é a seguinte, você precisa realmente dessa crença? Essa crença que você botou em pauta aí agora, você precisa dela? Então eu e Verne, quando a gente fala assim, não, mas isso é assim, opa, é assim? Calma aí. É bom pra mim que ela seja assim ou não? Porque ser assim, se eu afirmar que é assim, me ajuda a caminhar em prol do meu objetivo ou me dificulta? Ou tá me limitando? Sempre é isso. Tá me limitando, duvida. Hoje eu e Verne, a gente gosta de falar assim, eu prefiro acreditar nisso. Porque a gente sabe, né, o Werner fez essa desconstrução do perfeccionismo e eu fiz do desastrado, mas se amanhã ser perfeccionista de novo e ser desastrado vai ajudar a nossa vida a atingir nossos objetivos, muda de crença. Nós vamos mudar de crença. Eu vou passar a ser, vou passar a acreditar que eu sou e vou agir em prol. Então hoje, eu prefiro acreditar que é melhor feito do que não feito. Eu prefiro. Mas, se em algum momento eu começar a mexer com programação, fazer layouts e não sei o que, e acreditar que o perfeccionismo é melhor, então eu vou mudar a crença. Eu vou preferir acreditar que é melhor perfeito. Percebe a amplitude? Você decide suas crenças. Por quê? Se eu tenho um objetivo lá, o que vai me fazer chegar lá mais rápido é o meu conjunto de crenças. Só que, talvez para chegar lá, o conjunto de crenças pode ser diferente do para chegar lá. Isso que a gente quer que você entenda. Então, as crenças sobre o que você quer hoje, você realmente precisa? Você precisa dessa crença ou dessas crenças? Questione, busque exemplos, ela vale para todos. Quando foi formado, você pegar consciência, tomar consciência de quando foi formado é bacana, que você percebe que não é algo seu, na verdade é algo imposto a você. Você vê que é tudo pergunta? Aqui ó, depois que você pensou na sua crença, são perguntas. Por que são perguntas? O que a gente quer é que você crie justificativas para inutilizar essa crença. Então, não posso começar porque não tem escritório. O cérebro vai trazer essa informação, você vai falar com ele assim, não, todo mundo do planeta começou com um escritório, então a primeira pessoa que ajudou a outra, então, era terapeuta e aí tinha um escritório. Lá na era da Idade Média, sei lá, tinha um escritório? Não tinha, então peraí. Aí o cérebro vai falar assim, não, mas hoje você está em tempos diferentes. Então quer dizer que só porque mudou o tempo... Então quer dizer que no dia de hoje ninguém pode. Então você vai questionando o seu cérebro para dar justificativa para ir. A gente vai lá duvidando até chegar assim, não, existe a possibilidade. Talvez eu só vou ter mais trabalho. Talvez, só isso. Descobriu que não vale para todos. Você não precisa dessa crença. Você quer substituir? Você quer substituir? Você pergunta para si mesmo. Para si mesmo. O que te impede? O que te impede de substituir hoje? Seja questionando, seja partindo para a ação, o que é que te impede? Normalmente, a resposta para isso que te impede é nada. Se você fez esse questionamento sobre uma crença, possivelmente vai ser nada. Não tem nada que te impeça de mudar de crença. Assim, se você disser assim, tem,
meus valores, então não mude. Reveja, faça A meta. outro processo, reveja o objetivo, mas não vai passar por cima dos seus valores, possivelmente vai trazer frustração, já dissemos isso no vídeo de valores. Se o que te impede são coisas realmente nesse sentido, talvez seja melhor não mudar a crença. Agora, se você normalmente chegou aqui e diz assim, poxa, não tem nada, eu posso mudar a crença e ser feliz, cara, mude a crença. E aí nós vamos já daí te convidar para a ação. Então, qual era a sua primeira crença? A crença limitante com relação ao seu objetivo. Pegue e formule o oposto dela. Por exemplo, Friburgo não tem mercado. Eu e Verne, a gente pensa no seguinte, nossa crença, nós vamos até transformar o mercado de Friburgo. Nós vamos até transformar, não importa o número de ações. Mas o Friburgo não conhece coaching. Ai meu Deus, então não vou poder trabalhar porque o Friburgo não conhece coaching. Não, já que Friburgo não conhece coaching, o que vamos fazer? Nós vamos ensinar coaching para Friburgo. A gente usa muito isso. Vou deixar aqui de dica para você também, ó. O jaque vai utilizar um monte dessas justificativas do cérebro. O cérebro vai falar assim, o professor nasceu para ganhar pouco. Imagina que essa crença é verdade. Já que então o professor nasceu para ganhar pouco, o que é que eu vou fazer para ganhar mais? Exato. Porque a gente sabe que a afirmação já está mentindo. Então se a gente fala assim, Friburgo não conhece coach. Melhor parar. Não, é uma equivalência que não tem nada a ver. Só porque não conhece coach é melhor parar. Então a gente fala assim, já que Friburgo não conhece coach, nós vamos atuar em ações para que Friburgo passe a conhecer coach. Então hoje é muito mais conhecido. A terapia com a programação neurolinguística é muito mais conhecido. A capacidade de você poder se livrar de uma fobia em poucas sessões é muito mais conhecido. Por quê? Fizemos ações. Então pegue a crença contrária que você te limitava, não sei, seja a sua crença sobre comida, seja a sua crença sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento, o que for. Vai para o contrário dela, o que seria? O que eu gostaria de substituir? Percebe que aquela pessoa que acredita que não dá para ser rico sem ser desonesto, o contrário seria, dá para ser rico sendo honesto. Opa! Se eu acreditar que dá para ser rico sendo honesto, concorda que essa pessoa, se ela já mudou essa crença para dar para ser rico sendo honesto, ela já consegue desprender muito mais potencial para sair e fazer o que ela quer? E a partir do momento que ela for saindo para fazer. E ela vai descobrindo possibilidades de como ser rico sem ser desonesto. Porque antes ela só via as possibilidades sendo desonesto. Ela só via o cara começando aqui, o cara rico. E se ele foi até lá, ele apaga o trabalho da mente e vai sair. Ele fez algum esquema ali que ele conseguiu. A crença contrária vai te possibilitar caminhar. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas crenças é um assunto muito importante. Não esgotamos crença nesse vídeo, longe disso. Qualquer dúvida, deixa a sua mensagem aí embaixo. E uma frase importantíssima que a gente gosta muito, ela é um mote nossa, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Henry Ford. Então, é melhor você acreditar que pode, porque você vai estar certo, e parta para a ação. Deixe aí um comentário das suas crenças, pode comentar com a gente te ajuda a desconstruir na medida do possível para que você possa ter melhores resultados na sua vida. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Até o próximo vídeo.